Olá, a paz de Cristo a todos. Vamos falar sobre teologia da libertação. A teologia da libertação, ela nasceu na Europa e se expandiu aqui na América Latina. Então, baseado nesse livro aqui, que o professor Felipe Aquino escreveu, ele organizou, o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI condenaram essa teologia da libertação. E aqui vou ler aqui um pouco do que está escrito sobre a teologia da libertação e a sua expansão aqui no Brasil. Na América Latina, reúne seus maiores representantes, como o padre Gustavo Gutierre, lá no Peru, o padre brasileiro Leonardo Boff e o uruguaio Juan Luiz. Segundo o movimento, foi acusado de deturbar o caminho divino e é criticado por adotar o marxismo como base ideológica. Então, no ano 1971, o padre Gustavo Gutierre escreveu um livro sobre a teologia da libertação. Então, ele começou essa divulgação lá no Peru. E aqui no Brasil, o padre Leonardo Boff adotou essa teologia, que é uma corrente teológica, uma corrente política, e começou a difundir. Leonardo Boff, Clodovis Boff e outros padres e bispos que adotaram a teologia da libertação. Uma teologia marxista, socialista e comunista. Então, que se preocupa com os pobres, mas na verdade é uma farsa, é uma mentira. Não está preocupada com os pobres. É mais uma mentira. É uma teologia, uma corrente teológica, um pensamento que não tem um corpo de doutrina. É uma das maiores heresias dos últimos tempos, que a igreja já condenou, mas ela está dentro da nossa igreja, infiltrada. E é muito perigosa, porque manipula o evangelho. Quer fazer uma reinterpretação do evangelho. Nega o pecado original. Desvaloriza os sacramentos, os mandamentos. Então essa teologia da libertação é muito perigosa dentro da nossa igreja. Que fala em nome dos pobres, de lutas armadas, mas na verdade não está preocupado com o pobre. É só uma teologia política que nasceu do marxismo, do socialismo e do comunismo. Como a gente observa, o Partido dos Trabalhadores, do PT, fundado pelo Lula em 1980. Ele mesmo fala que é fruto do socialismo, do comunismo e da teologia da libertação. Essa corrente teológica que está dentro da nossa igreja há muito tempo, que se iniciou, teve força no ano 1960 e se expandiu com mais facilidade no ano de 1971 com o padre Gustavo Gutierre. É muito perigosa essa teologia. Nós não devemos ser adeptos dessa teologia, porque a igreja condena. Ela manipula os sacramentos, os mandamentos, o evangelho, quer fazer uma reinterpretação. Então é muito perigosa. E muitos padres aqui no Brasil e bispos adotaram essa teologia, que até hoje vive causando estrago dentro da nossa igreja, que é um perigo. Então, o Gustavo Gutierre pode ser considerado um dos pais da teologia da libertação, porque foi o primeiro a divulgar essa teologia que a igreja condena. E está dentro da igreja, disturbando e atrapalhando a teologia verdadeira, que é a teologia da cruz. Jesus nos ensina. Então, nós católicos devemos dizer não à teologia da libertação, porque a igreja não aprova. E essa teologia, ela criou força também no Concílio Vaticano II, nos pactos das catacumbas, assinados por mais de 500 bispos no Concílio Vaticano II. Antes da conclusão do Concílio Vaticano II, mais de 500 bispos assinaram esse documento,
das catacumbas. E aí, em preocupação em cuidar dos pobres, tanto o bispo brasileiro como estrangeiro assinaram esse pacto das catacumbas após celebrar uma missa e assinar esse documento. Então, a teologia da libertação já estava no Concílio Vaticano II, só que camuflada, não estava destacada totalmente. Observe que o Concílio Vaticano II não condenou nenhuma heresia, foi um concílio pastoral, não condenou nenhuma heresia, mas a teologia da libertação já estava lá dentro. Muitos padres, bispos já foram com essa intenção de colocar na pauta a teologia da libertação. Então, digamos não à teologia da libertação. Esse pacto das catacumbas, que foi iniciado no Concílio Vaticano II, e hoje vem causando muito estrago dentro da nossa igreja. Queremos ser libertos, mas por Jesus Cristo, o Evangelho pregado, o Cristo, não por essa teologia política e mentirosa